Boa noite, gente. Boa noite. Oi. Oi. Que legal a gente estar aqui no dia do aniversário da nossa cidade para tratar de um tema tão relevante para nós, que é como a gente funcionar, como a gente ser verdadeiramente quem Deus quer que a gente seja na nossa cidade. Esse é o nosso tema do Geração Eleita desse ano e é assim que a gente quer começar, agradecendo porque cada um que está aqui também, seja dessa comunidade ou de outras, está aqui para ouvir um pouquinho mais do que Deus quer nos dizer sobre a nossa participação na vida da cidade. Quais são os desafios que ela traz? O que a gente precisa verdadeiramente para que Deus fale e transforme a nossa cidade? Oi, boa noite a todos. Que bom que nós podemos estar reunidos. Que bom que Deus preparou esse momento para nós. Eu quero chamar o Renato. O Renato vai nos conduzir, nos ajudar nessas 2 noites, hoje à noite, amanhã à noite, nessa reflexão, nessa busca, por sermos relevantes, por sermos instrumentos de Deus nesse lugar, nessa cidade. Que você e eu possamos aqui estar com nossos ouvidos atentos, com nosso coração aberto para aquilo que Deus quer nos falar. Para quebrar, quem sabe, alguns paradigmas que às vezes nós construímos de como funciona essa relação igreja-mundo. Que Deus possa nos ensinar o que Ele quer fazer através de nós. Renato, muito bem-vindo. Somos gratos pela tua presença, pelo tempo que tu dedica aí para nós. Nós queremos orar juntos. Fecha teus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti. Na Tua presença vivemos. Do Teu sopro precisamos. E, Senhor, nessa noite, nosso pedido é mais uma vez esse, que Tu sopres com a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, encontre nossos corações. Que ela, Senhor, coloque em ordem nossas ideias, que ela, Senhor, dê rumo para as nossas ações. Assim nós pedimos especialmente que Tu uses o Renato e que a palavra dele possa ser Tua palavra nessa noite, conforme a Tua promessa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um privilégio enorme estar aqui com vocês, principalmente num dia como hoje, aniversário da cidade de vocês. Parabéns, viu? Você que nasceu na cidade, você que mora na cidade. Essa é uma das cidades mais cobiçadas do país. Você sabia disso? Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu fui até o conselho da igreja presbiteriana Chácara Primavera em Campinas para dizer que eu queria plantar uma igreja, e pedindo apoio para eles, eles disseram: Renato, você tem certeza que você quer plantar uma igreja em Sorocaba? Eu disse: tenho, quero plantar lá. Eles disseram: espera um minutinho só, pensa um pouco mais abrangente. Você pode ir para qualquer lugar do país e a gente te sustenta no desafio de plantar uma igreja. Para onde você quer ir? Eu respondi: Sorocaba? Aí o pastor Ricardo Agreste disse assim: e se a gente te mandasse para Florianópolis? Eu disse: não, Sorocaba, porque em Sorocaba eu percebo hoje o mover de Deus. A gente tem um grupo crescendo de pessoas não cristãs interessadas no Evangelho, mas percebam, Florianópolis é colocada por aí como uma cidade de tentação, né? Tentação, para desviar o plantador de igreja dos seus planos de iniciar uma nova comunidade nos lugares onde percebe o Senhor. E é muito bom estar aqui com vocês também. E eu valorizo a presença de vocês justo no dia do Jogo do Brasil. Eu sei que você está aí com a televisão ligada. Procura colocar pelo menos no mute, porque na hora do gol esse negócio pode complicar um pouquinho mais a nossa reflexão aqui. Tá bom? Meu nome é Renato Camargo, eu sou casado com a Cibele e tenho 2 filhos, Rafael e Tiago. Eles têm quase 12, 13 anos, bem próximos um do outro, e já há muitos anos a gente vem trabalhando com plantação de igrejas. A primeira experiência foi junto ao pastor Ricardo, na plantação da Chácara Primavera em Campinas. Naquele momento eu era só um apoiador. Depois eu parti para o campo para a minha primeira experiência na cidade de Vinhedo, uma cidade bem pequenininha, de 50 mil habitantes, e passei 2 anos no trabalho de plantação daquela igreja ali, por conta de uma situação de enfermidade dentro da minha casa, com a minha esposa, que acabou perdendo a memória,
e ela ficou durante 3 anos perdendo a memória todos os dias. Essa é uma história muito longa que para um outro momento a gente pode compartilhar. Eu precisei sair do ministério durante um tempo, voltei para a Chácara Primavera e assim, quando a gente se restabeleceu, eu voltei para plantar uma igreja na minha cidade, não natal, mas na cidade onde eu cresci, Sorocaba. Estou em Sorocaba há quase 8 anos e a gente hoje já tem uma igreja plantada, com cerca de umas 300 pessoas frequentando os cultos dominicais e 7 novas igrejas filhas. Então nós temos 7 anos e 7 filhas, né? Isso é um desafio para a igreja, não para você que é recém-casado, tá bom? Não tenta fazer um filho por ano, porque essa história vai complicar para você lá na frente. Mas as nossas igrejas precisam se multiplicar numa proporção razoável, né? Que conte para as próximas gerações que nós estamos preocupados com a expansão do reino de Deus. Quero orar mais uma vez com você. Pai, abre os nossos olhos e as nossas mentes. Nós queremos te ouvir nesse instante. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Ser urbano, a vocação da Igreja de Cristo no contexto da cidade. Muita gente por aí anda parando para refletir um pouquinho a respeito do ser igreja, mas essa disposição nem sempre foi constante e profunda. Durante quase 1000 anos, dentro da história da igreja, não houve nenhuma monografia sequer importante, profunda, a respeito desse tema. Mais recentemente, nós tivemos na Reforma Protestante obras significativas, importantes, e no século XX essa conversa começou a ser aprofundada, de tal forma a nos fazer pensar acerca da razão pela qual nós nos reunimos como corpo de Cristo, com o intuito de descobrirmos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Muitas igrejas já consolidadas têm trabalhado esse tema na perspectiva da revitalização. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar a respeito dessa expressão. Igrejas precisam ser revitalizadas no contexto urbano. Que igrejas precisam ser revitalizadas? Em primeiro lugar, aquelas que não estão em Cristo. E esse é um grupo bastante complicado, porque igrejas que não estão em Cristo, Renato, é isso mesmo. Existem igrejas por aí que viraram verdadeiros clubes. Existem igrejas por aí que viraram verdadeiros círculos de amigos. Eles vivem para eles mesmos, eles têm liturgia, eles têm músicas cristãs, mas nada tem de identificação mais com o Evangelho. Esse é um problema bastante sério. Igrejas que precisam revitalizadas também são aquelas que estão em Cristo, mas não dão frutos. Existem pessoas que são firmadas, e igrejas que são firmadas na palavra, mas que por alguma razão, por alguma deficiência, por algum problema, não estão dando frutos no Senhor. Em terceiro lugar, aquelas que dão fruto, mas que dão fruto aquém do seu potencial. Você já teve aquela sensação de que existem algumas igrejas por aí bastante ricas em termos de potencial humano. Os seus membros são pessoas inteligentes, bem posicionadas na sociedade, com dons e habilidades singulares, mas por alguma razão essa igreja não utiliza todo esse potencial. É exatamente ouvindo alguns dos líderes de vocês, algumas pessoas dessa comunidade, que nós resolvemos conversar um pouquinho a partir dessa perspectiva. Pela graça de Deus, vocês estão em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça de Deus, esta comunidade também tem dado frutos. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Mas ainda existe muito a ser feito. Existe muito potencial dentro de uma comunidade como essa a ser explorado, a fim de que o reino de Deus se expanda a partir de vocês de uma forma contundente e transforme a cidade de uma forma importante. Qual o caminho a ser percorrido para isso? Primeiramente, nós precisamos conversar sobre a redescoberta de uma eclesiologia
missional. Eclesiologia é o termo que a gente usa para falar a respeito do que a gente pensa ou do que a Bíblia diz a respeito do que a igreja é. Muita gente por aí acaba vivendo de uma forma a demonstrar que a sua eclesiologia é uma eclesiologia de manutenção, onde todos os seus membros estão preocupados com o seu conforto, onde os membros estão preocupados com as suas vontades, com a satisfação das suas necessidades, e não se preocupam com as necessidades dos outros. Isso é uma incoerência muito grande a partir do próprio termo igreja, porque igreja significa, da sua origem, chamados para fora. Nós não fomos apenas chamados por Deus para um encontro, para uma reunião, para participarmos de um povo que se chama geração eleita, mas enviados dessa forma, a fim de proclamarmos as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão é algo implícito naquilo que nós somos, não é simplesmente algo que a gente faz ou algo que a gente deixa de fazer de acordo com o nosso momento, de acordo com as possibilidades, de acordo com o ânimo que a gente tem num determinado momento da história. Não, diz respeito à essência do que nós somos. Existe um pastor chamado Dietrich, e eu não vou dizer o sobrenome dele, porque eu não vou me arriscar no meio de um monte de alemão e falar o nome dele, né? Mas esse sujeito dizia que ser igreja implica necessariamente numa relação com a missão. Quem não está ligado na missão não é nem de fato igreja. O segundo passo é o restabelecimento do diálogo com a sociedade. Uma coisa é a gente voltar para as Escrituras, o nosso olhar, descobrir alguns imperativos, perceber que a gente precisa se reinventar e se jogar para fora. O segundo passo é tão importante quanto o restabelecimento do diálogo com a cultura. Pelas mais variadas razões sociais, a igreja faz parte de um grupo dentro da cidade, e um grupo que tem a sua cultura própria, a sua linguagem, o seu jeito de viver. E se a gente não para refletir, a gente começa a viver de uma forma que inviabiliza o diálogo com a cultura que está ao nosso redor. E aí nós somos igreja no centro da cidade e perdemos a capacidade de nos comunicar de maneira mais significativa com aqueles que estão ao nosso redor. O terceiro desafio é o do resgate do sacerdócio universal de todos os santos. Aqueles que cresceram dentro de uma igreja como essa sabem muito bem do que eu estou falando, né? Todos nós fomos alcançados por Cristo e fomos feitos morada do Espírito Santo de Deus, e é exatamente por isso que nós temos todos livre acesso ao Senhor. Nós não precisamos da intercessão de uma outra pessoa para que então as nossas orações sejam atendidas. Mas essa é apenas uma das implicações do sacerdócio universal. Uma segunda e importante reflexão a respeito disso diz respeito também à vocação de sermos sal e luz no mundo onde nós nos encontramos. Vocação, chamado, não é coisa simplesmente para pastor. Não é coisa simplesmente para quem tem carteirinha de missionário. Todos nós fomos igualmente chamados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, e temos a responsabilidade de ser sal e luz aonde quer que nós estejamos. Igualmente chamados como parte de um só povo, com a responsabilidade de fazermos a diferença a partir dos nossos dons. Atos capítulo 11 é um texto muito bonito que conta a respeito da história de uma igreja chamada Antioquia, uma igreja que deve ser ouvida no tempo presente para que a gente seja desafiado. Dá uma olhadinha. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes
as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobre todo o mundo romano, o que aconteceu no reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Eu acredito que é exatamente o exemplo dessa igreja que nos ajuda a sermos igreja na cidade, com esse pulso missional ligado à nossa essência, dada pelo Senhor, com a responsabilidade de fazermos discípulos e de transformarmos a realidade ao nosso redor. Uma igreja missional urbana está sempre disposta, segundo o texto que nós lemos, a rever os seus paradigmas para valorizar o Evangelho. É a primeira consideração que eu quero que você guarde aí com você. Pense um pouquinho. A gente precisa rever alguns dos nossos paradigmas, se é que nós queremos fazer diferença onde nós estamos. Que paradigma é esse que foi revisto pela igreja de Antioquia? Cipriotas e sirineus foram à cidade de Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Naquele momento, a igreja dos cristãos divergia do pensamento dos judeus, mas divergia apenas no que se tratava a pessoa de Jesus e a crença de que Jesus era o Filho de Deus. No que dizia respeito à prática missionária, eles mantinham o mesmo paradigma. Que paradigma era esse? O paradigma de falar apenas aos seus pares, aos judeus. Quando esses irmãos chegaram na cidade de Antioquia, esse paradigma foi revisto por uma influência do Espírito Santo, por uma abertura de mente concedida a eles pelo Espírito de Deus, e eles ousaram fazer diferente. O que é um paradigma? Talvez uma história muito legal para a gente entender o que seja um paradigma é a história daquele sujeito que ficou durante 30 anos martelando a roda do trem. 30 anos, o trem parava na estação e a roda do trem era martelada, martelada, martelada. Quando chegou bem próximo do momento da aposentadoria, porque naquela época o sujeito aposentava com 35 anos, mais ou menos. Hoje é com 115, 120, né? Um rapaz mais novo foi aproximado e uma tarefa foi dada ao mais velho. Por favor, ensine ao mais novo a tarefa difícil e árdua de martelar a roda do trem. Ele disse, tá bom, orgulhoso, vou passar todo o meu conhecimento. Ele passou uma semana ensinando o menino. Depois de uma semana ele disse, menino, já passei todos os meus conhecimentos de martelar roda de trem para você. Queria saber se você tem alguma pergunta, porque é a sua última oportunidade. Eu vou agora desfrutar das minhas férias. E o menino disse assim, eu aprendi muito bem o ofício, você me ensinou muito bem, muito obrigado. Eu só tenho uma dúvida, sim. A dúvida é, por que a gente tem que martelar a roda do trem?
Aquele sujeito mais velho ficou bravo e disse assim: rapaz, como assim? Eu passei 35 anos da minha vida martelando a roda do trem e não sei. E você que acabou de chegar, quer saber o porquê? Paradigma é exatamente aquilo que a gente faz e muitas vezes não sabe porquê. Você quer um outro exemplo? Por que é que a gente usa relógio na mão esquerda e a gente sempre acha estranho que alguém coloque o relógio na mão direita? Existe uma história para isso. Quando o relógio foi inventado, e não foi no seu tempo, foi um pouco de tempo atrás, era necessário dar corda. Então, para dar corda no relógio, a gente precisava colocar no braço esquerdo. Hoje os relógios são digitais e a gente não precisa dar corda, mas a gente continua usando o relógio na mão esquerda e acha esquerdo quando alguém coloca no pulso direito. Paradigma. Os paradigmas acontecem em todo lugar e a gente precisa conversar sobre eles para que a gente encontre sentido no que a gente faz e para que a gente não perca a condição de caminhar à medida em que o tempo caminha também. Existem alguns paradigmas que se consolidam quando o assunto é igreja. E eu vou tentar mostrar para vocês alguns desses paradigmas. E eu espero que você assim vá com calma, né? Se eu citar alguma coisa que esbarra em algum paradigma seu, por favor, não jogue um tomate aqui na frente, não vai pegar bem, né? Mas a gente vai exagerar alguns paradigmas do modelo convencional, do modelo tradicional. A gente também vai exagerar, né? Fazendo uma caricatura dos modelos empresariais. E depois, por fim, a gente vai fazer um resgate de alguns paradigmas que são bíblicos e a gente acredita que são interessantes para esse processo de revitalização para igrejas que querem viver na cidade. No modelo convencional, a base proposta é a tradição. As igrejas que fazem parte desse modelo, normalmente, via de regra, adoram olhar para o retrovisor. Elas só conseguem caminhar à medida em que os referenciais são encontrados no passado. Pouca ousadia, pouca inovação, pouca criatividade, porque fidelidade é reconhecida por esse grupo como a capacidade de fazer as coisas como elas sempre aconteceram nos últimos 150 anos. O pastor nesse modelo é uma espécie de capelão. Capelão, aquele sujeito que trabalha num hospital e que tem acesso às pessoas que estão doentes. E como capelão, ele não tem o direito de exigir muito das pessoas, porque as pessoas dentro desse modelo de igreja são o quê? Pacientes. Então o pastor não pode chegar no quarto de um doente e dizer assim: meu irmão, a gente precisava contar com você, com o seu trabalho, com a sua ajuda, com o seu entusiasmo, para a gente poder fazer diferença na cidade. Porque o sujeito que é um paciente já começa a gemer: pastor, não, pastor, não vem com esse assunto. O meu joelho, pastor, o senhor veio aqui para orar pelo meu joelho, está doendo, eu não consigo mover a minha perna, estou arrastando, o senhor não está vendo, o senhor está pensando na igreja, e eu, pastor? Pensa em mim. Mas isso é só um modelo exagerado, tá bom? A relação maior entre o capelão e o paciente é a visitação. O bom pastor dentro desse modelo é aquele que passa de casa em casa, tomando cafezinho e comendo um pedacinho de bolo, ou dois, por onde ele passa. Daí o sujeito fica que nem eu, depois de uns 20 anos de ministério, e o pessoal acha ruim. Como que o sujeito ficou assim? Como? Com a relação maior, chamada de visitação. O estilo musical dentro dessas igrejas, alguma ideia?
Nenhuma, lógico, porque não diz respeito, né, ao nosso ambiente. Século XVIII, século XIX. Músicas compostas naquela época. Percebam, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, apenas desenhando esse modelo para que a gente compreenda os paradigmas, ok? Sucesso nessas igrejas é sinônimo de bem-estar. Como é que você está se sentindo? Agora estou bem. Então tá bom. E esse pastor novo? Simpático, né? A esposa dele? Também. Então tá bom. Mas se de repente, nossa, a esposa dele me olhou torto. Então não estou me sentindo bem. Não, você foi visitada? Não fui visitada essa semana. Então não estou bem. E a gente começa a sentir crise. E o que manda são os sentimentos. Os sentimentos. O crescimento aqui é biológico. Então, a lógica é: crescei e multiplicai-vos. Porque se há crescimento vegetativo das famílias, há crescimento também das igrejas. Mas pouquíssimas pessoas vêm de fora para esse contexto. Pouquíssimos acabam se convertendo, com exceção daqueles que passam pela frente da igreja e de repente um galho de árvore cai e acerta a cabeça do sujeito, e o sujeito sai sangrando. Um diácono olha e fala: vamos cuidar daquele sujeito. E o sujeito entra, daí está tocando um hino, o sujeito começa a chorar, ele se converte. As conversões estão assim, são dignas de filmes de Hollywood, são verdadeiros acontecimentos. A disciplina nessa igreja, há alguma ideia de como ela funciona? Se o ambiente é de hospital, se o sujeito é um paciente, a disciplina é eutanásia. O sujeito já não está bem, porque se o sujeito está em pecado, é porque ele já não está bem. Você concorda comigo? Aí o estilo de disciplina, do cuidado para com o sujeito, é como desligar os aparelhos. O sujeito nunca mais volta, né? Ele que se entenda com o Senhor na eternidade. E a palavra-chave do modelo convencional é a palavra manutenção. Fidelidade é continuar fazendo as coisas tal qual elas sempre aconteceram até os dias de hoje. Esse é um exagero, uma caricatura, para a gente entender um modelo consolidado que existe no Brasil inteiro, em diversas denominações, principalmente as nossas denominações tidas como históricas, ok? Mas existe um outro modelo, que é o oposto desse negócio, que a gente pode chamar de modelo empresarial. A base não é mais a tradição, mas é a sociedade de consumo. Dizem os líderes, porque aqui eles não são pastores, eles são líderes, eles são gestores, né? O que a gente pode fazer para inovar? E eles não partem mais das escrituras para tirar nenhum tipo de referencial. Eles, ao invés de ter um tempo de reflexão bíblica, eles marcam um tempo para conversar com o marqueteiro da cidade. O que a gente pode fazer para a igreja crescer? E o marqueteiro vai dando as ideias. E então essas ideias são incorporadas sem qualquer tipo de reflexão crítica sobre o que está acontecendo. O pastor, nesse modelo, é uma espécie de executivo. Executivo, aquele que só aparece quando sobe o gelo seco. O pessoal está cantando no momento do louvor, de repente o pessoal fecha os olhos. Quando abre os olhos, no meio do gelo seco aparece o sujeito. E a primeira coisa que aparece é o relógio do cara, que brilha longe, né? E está ele ali. Aí quando a plateia vê o sujeito, a sensação que dá é que alguma coisa vai acontecer, porque olha o tamanho do chapéu dele. Não, desculpa. Aí eu acho que foi demais. Desculpa. Não aguentei a tentação. O membro dentro dessas igrejas é um cliente. E o cliente tem sempre a razão.
A mensagem está longa, a gente diminui. A mensagem está curta, a gente aumenta. Você quer do seu tamanho, a gente grava e manda gravada para você, no tamanho que você quiser. Mas fique por aqui, você tem sempre a razão. A relação maior não é a visitação, mas é o evento. No primeiro modelo, percebam, a relação maior é a visitação. Cafezinho, 2, 3 pedaços de bolo ou 4. No modelo empresarial, eu aumentei, né? No modelo empresarial, não tem contato pessoal. Porque o sujeito é tão ocupado, a agenda dele é tão mega, hiper, esse modelo só trabalha com isso. Mega, hiper, super. Que ele não tem tempo para conversar com as pessoas. Estilo musical. Não é mais do século XVIII nem do XIX. É o que a gente pode chamar de pop gospel. Pop gospel são as músicas da parada de sucesso. É aquilo que a Som Livre produz. É aquilo que está na crista da onda. E se não está mais na crista da onda, não tem mais importância de usar. O sucesso no modelo convencional é bem-estar. E aqui? Opa, claro, números. A igreja cresceu numericamente? Sucesso. A igreja cresceu financeiramente? Sucesso. Não teve nenhum desses dois? Fracasso. Coitado do sujeito chamado Jeremias na Bíblia, que ficou 50 anos falando a respeito da mensagem que o Senhor pediu que ele levasse. E ninguém se converteu. Com esses óculos, Jeremias seria tido como um homem de fracasso. Crescimento no modelo convencional é biológico. No modelo empresarial, é inchaço. Tem gente que acha que tudo que cresce é de Deus. Que tudo que cresce é saudável. Deixa eu te contar uma coisa. Se você der um chute descalço na ponta desse banco de madeira, o seu pé vai crescer. Mas não vai ser sinal de saúde. Eu prometo que não vai ser. É inchaço, é doença, é inflamação. É inflamação. A gente não pode se deixar envolver por essa coisa do crescimento brutal, rápido. Em alguns momentos isso é bênção de Deus, em outros não. É inchaço. E só inchaço. A disciplina no modelo convencional é eutanásia. No modelo empresarial, que disciplina, rapaz? O cliente tem sempre a razão. Ninguém é confrontado nesse modelo. Ninguém. Ninguém fala de pecado aqui. Aqui só se fala de prosperidade, vitória, conquista. Modelo empresarial. E a palavra-chave desse modelo não é manutenção, mas satisfação. A satisfação do cliente. Está dando para perceber a caricatura desses dois modelos? O pastor Ricardo Agreste propõe, através desse quadro, uma terceira via, que é uma via mais comprometida, tanto com aquilo que a palavra diz, quanto com a realidade que nós temos ao nosso redor, que é a realidade urbana. Deixa eu apresentar isso para você, para a sua reflexão, ok? A base no modelo missional é a natureza da igreja. Nem a tradição, nem a sociedade de consumo, muito embora a tradição nos traga elementos importantes, e não traz? Tudo que vem da tradição precisa ser desprezado para a gente ser igreja relevante no presente? Absolutamente não. Da mesma forma, na sociedade de consumo. Existem algumas percepções sociais que são importantes para a gente ter. Vou dar um exemplo para você.
A sociologia diz que se a gente tem um ambiente como esse, lotado como nós estamos aqui hoje, a tendência desse grupo crescer, não é que ela é mínima, ela não existe. Ah, mas por quê? Por quê? Porque não tem espaço. Uma medida legal, segundo os sociólogos, é a gente ter sempre 70% ocupado e 30% vazio. Por quê? Porque é exatamente aquilo que a gente sente quando a gente vai num restaurante. Se você chega na porta de um restaurante e está muito lotado e tem 1 hora de espera, você desiste, você vai embora. Por outro lado, se você chega num restaurante e o restaurante está vazio, está às moscas, você entra? Você vai arriscar? Não é complicado? Você fica com aquela sensação assim, não, a vigilância sanitária passou aqui. Ninguém me avisou, não vou arriscar. 70%. São observações que a gente não encontra nas Escrituras, mas que são leis sociais que podem nos ajudar no desenvolvimento de igrejas urbanas. O pastor dentro desse modelo não é um capelão, não é um executivo, mas ele é um mentor. Ele é alguém que se esmera no estudo da palavra e no ensino da palavra, e à medida em que ele se aproxima das pessoas, ele procura perceber o mover de Deus na vida daqueles a quem ele cuida. Renato, aí é legal, hein? Um pastor que estuda a palavra, que é capaz de me orientar pessoalmente e mover o meu coração das minhas mazelas interiores, dos meus problemas internos para uma vida de transformação. Pô, isso é o ápice. Só tem um problema. Se um pastor começar a fazer isso, ele não consegue fazer com todos. Gálatas 4 diz assim: eu sofro como que dores de parto até ver Cristo formado em vocês. O apóstolo Paulo tinha esse caráter de mentor. Ele atuava como pastor, como um verdadeiro mentor. Ele entrava na vida dos membros, mas ele não tinha condição de fazer isso com todos. O problema é que enquanto a igreja cobra os pastores para fazerem o trabalho todo, o máximo que eles conseguem ser, sabe o que é? Um capelão, comendo 6 ou 7 pedaços de bolo e tomando um cafezinho. Eu aumentei? Desculpa, acho que eu estou com fome. O membro, dentro da igreja missional, é uma espécie de discípulo. A gente conhece esse termo. Não é paciente que fica gemendo o tempo todo: ai, a minha artrite, ai, a minha artrose, eu não posso agora, eu preciso ser cuidado. Nem um cliente que tem que ser atendido o tempo todo. Mas ele vê o que o seu pastor faz, e ele faz também. Ele vê o que o seu líder faz, e ele faz também. Ele recebe, mas ele também dá. Um dos maiores problemas que tem emperrado a vida de cristãos dentro das nossas igrejas está no fato de que elas apenas querem receber. Deus deseja que você se doe. Deus deseja que você compartilhe. Não faça nada sozinho. Não, mas o pastor só pediu que eu trocasse uma lâmpada. Convide alguém. Convide alguém para ir junto com você. Estimule essa outra pessoa a fazer isso. Você vai dirigir uma classe? Ok. Chame alguém com você. E na hora de estudar, estude ao lado de alguém que precisa aprender com você, para que em pouco tempo essa pessoa também faça o que você faz. O discípulo vê. O discípulo faz. O discípulo recebe.
o discípulo passa à frente. Relação maior. No modelo convencional é visitação, no empresarial é evento, e no missional é ensino. Ensino. Atos, capítulo 6, a menção de que as duas tarefas principais de um pastor são a oração e o ensino. A oração e o ensino. Se tem uma tarefa que você deveria sim estimular o seu pastor a fazer, essa tarefa é estudar e orar. Uma liderança devia chegar nos seus pastores e dizer assim: viu, deixa comigo. Aquele negócio de 11, 12 pedacinhos de bolo, café, deixa comigo. Você estuda. Você ensina. Você mentoria uns para que eles depois façam isso com outros. Estilo musical. No modelo convencional, século 18 e 19, no modelo empresarial, pop gospel. E no modelo missional? E agora? Tchan, tchan, tchan. Tanto faz. Tanto faz. Porque no modelo missional, o que prevalece não é o meu gosto, nem o seu, nem o seu. Porque nós somos missionários. E missionários estão preocupados em alcançar aqueles que ainda não foram alcançados para Cristo. Então eu quero me comunicar de uma forma que eles entendam, de uma forma que eles sejam atraídos. Porque só há festa no céu quando? Gente, só há festa no céu quando? Então pensa aqui comigo. Se só há festa no céu quando um pecador se arrepende, tem igrejas por aí fazendo festa como ninguém na terra. E no céu os anjões assim. Coisa chata, hein? Eles não vão parar logo? O outro dormindo. Tem gente fazendo festa do jeito que gosta da festa na terra. E os céus estão em silêncio. Nós fomos chamados por Deus para fazer festa nos céus. Que tipo de música? Tanto faz. O pessoal lá em Sorocaba pergunta: Renato, mas verdade que vocês gostam dessa música que vocês cantam? Eu falei: Não, eu gosto de outra. Não, mas por que vocês cantam essa então? Porque essa é a mais adequada para a nossa missão. Aí, quanto às músicas que você gosta? Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta. Lembra dessa história? Deixa eu contar para você a história da Maria Fernanda, que eu não vou aguentar. Maria Fernanda é uma senhora da minha igreja, senhora, novinha ainda.